Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma disciplina do curso Médio em Teologia do IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. É uma satisfação, é uma alegria estar junto com você, aluno de teologia, para darmos início a mais uma matéria, a mais uma disciplina. Você já conhece a dinâmica aqui do nosso curso, dessas videoaulas. E eu espero que todo esse período em que estaremos conversando aqui, falando sobre essa nossa disciplina, seja um período de grande proveito, de grande aproveitamento para você. E a disciplina que nós vamos estudar a partir de agora, a partir desse vídeo, é a disciplina de Geografia Bíblica do curso Médio em Teologia. E nesse nosso primeiro vídeo, nessa nossa primeira aula, eu quero conversar um pouquinho com você a respeito do que nós vamos estudar nessa disciplina de Geografia Bíblica, para que a gente possa aí se habituar com essa nossa disciplina, né? E vale sempre a pena lembrar, esse curso, essa disciplina faz parte do curso Médio em Teologia do IBAD, que é um Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, e vale sempre a pena destacar que o IBAD é um instituto bíblico que tem um lastro assim de grande história dentro do pentecostalismo brasileiro. O IBAD ele foi fundado em 1958 pelo casal de missionários João Colenda Lemos e Ruth Doris Lemos. No seu primeiro ano, as aulas foram ministradas em uma casa alugada para 8 alunos, mas com o tempo o Instituto foi crescendo progressivamente e tornou-se uma referência no ensino teológico nacional. Começou pequeno e se expandiu e hoje alcança inclusive você. Então tenha sempre isso em mente. Você, aluno do IBAD, está estudando numa instituição que tem uma grande história, uma história muito significativa, inclusive para o pentecostalismo brasileiro. E olha, como está dizendo aí nesse slide, né, o IBAD ele começou, né, no sistema de internato e deu lá os seus primeiros passos ainda lá no finalzinho da década de 50 e ele foi se expandindo, né, e atualmente abrange não apenas o Instituto Bíblico, o IBAD, como também a FABAT, que é a Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus, que é a faculdade mantida pelo IBAD. O IBAD, no início, tinha apenas 2 núcleos e atualmente conta com mais de 1.000 núcleos no Brasil e em mais de 14 países. Inclusive é uma satisfação, uma alegria muito grande saber que esse vídeo que nós estamos gravando agora, eu estou falando com pessoas de todo o Brasil, pessoas que estão no exterior, inclusive, e que a partir aí de diferentes lugares, de diferentes culturas, têm essa oportunidade de estudarem juntamente conosco. E o IBAD começou pequeno, hoje tem mais de 1.000 núcleos e agrega também a FABAD, que é uma faculdade mantida pelo IBAD, que é reconhecida pelo MEC e que hoje tem o curso do bacharelado em teologia à distância e também cursos de pós-graduação totalmente à distância. E esse é um instituto do qual você faz parte, do qual você é aluno. E atualmente o IBAD, esse projeto de Deus, está em continuidade através do nosso atual diretor, pastor Mark Lemos, e que mantém, né, esse objetivo de levar o IBAD a cada vez mais a patamares mais elevados. Agora, quero falar sobre a disciplina que nós vamos estudar, que é a disciplina de Geografia Bíblica, e dentro aí do nosso curso, e ligando com aquilo que eu acabei de falar sobre a história do IBAD, essa disciplina tem um significado muito especial, porque esse livro que nós vamos estudar agora, o livro de Geografia Bíblica, teve como autor o próprio pastor João Colenda Lemos, que foi o fundador do IBAD. Então, ao estudarmos a geografia bíblica, a gente ainda tem também esse privilégio deste contato com a história do próprio fundador do IBAD. Ele é formado em teologia lá em Springfield e também pela Faculdade de Filosofia Dom Bosco em São João del Rei, Minas Gerais. E o pastor Colenda ele dedicou a sua vida ao ensino teológico no Brasil, sendo o pioneiro nas Assembleias de Deus. E vale a pena você, em algum momento, estudar um pouco a respeito da vida do pastor João Colenda e entender aí todo o impacto que seu ministério teve para o ensino de teologia
para o pentecostalismo brasileiro. Muito bem, e eu estarei acompanhando você nessa jornada dentro da geografia bíblica. O meu nome, não me apresentei até agora, né? O meu nome é Maxwell Fajardo. Eu sou doutor em História pela Unesp, sou mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Também sou formado nas áreas de História, na área de Pedagogia, também na área de Teologia. Estou desenvolvendo minha pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora e também sou professor do curso de graduação da Faculdade FABAD e aqui do IBAD também. Bom, muito bem. E então o que nós vamos estudar nessa nossa disciplina? Nós vamos estudar Geografia Bíblica. E antes de falar mais especificamente sobre qual é o nosso conteúdo e algumas questões iniciais que eu quero trazer para você sobre a geografia, vamos dar uma olhada panorâmica aqui na nossa disciplina de Geografia Bíblica. Como você sabe, os materiais, né, os livros, normalmente são divididos em 4 grandes unidades, e é o caso aqui de Geografia Bíblica também. A nossa primeira unidade, que nós já vamos começar a trabalhar nesse nosso primeiro vídeo, o tema é a geografia do mundo bíblico do Antigo Testamento. Depois, na unidade 2, nós vamos trabalhar com a geografia dos grandes impérios. A gente vai continuar falando ainda sobre o Antigo Testamento e avançando para o Império Romano, lá no Novo Testamento. Depois, na unidade 3, falaremos sobre a Palestina nos dias do Novo Testamento. E, por fim, na unidade 4, falaremos sobre o mundo bíblico, a destruição de Jerusalém, o ressurgimento da nação de Israel e alguns cenários do Apocalipse. Então, como você pode perceber, a nossa disciplina ela é bastante abrangente. É uma disciplina que tem um conteúdo bastante profundo e que tem assim, uma abrangência muito grande. A gente vai literalmente falar nessa disciplina de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que nessa nossa primeira unidade nós vamos falar aí do panorama de algumas passagens bíblicas lá do livro de Gênesis e vamos lá na unidade 4 falar sobre o Apocalipse, mas logicamente não tratando de cada livro da Bíblia, mas tratando deste panorama geográfico que abrange toda essa história bíblica. Então, eu faço um convite para você. Vamos começar? Vamos começar essa viagem emocionante às terras bíblicas? É uma viagem emocionante que nos espera a partir de agora, onde nós vamos ter essa oportunidade de aprender ricas lições para o nosso crescimento em conhecimento e graça. Então, vamos aproveitar essa nossa primeira unidade, a geografia do mundo bíblico do Antigo Testamento. Essa nossa primeira unidade, ela é dividida em 4 capítulos, né? Nesse vídeo aqui inicial, nós vamos falar sobre o capítulo 1, nós vamos falar sobre a introdução ao tema da geografia. Depois, lá no capítulo 2, nós vamos fazer um panorama sobre as principais localidades do Antigo Testamento. Depois nós vamos falar no capítulo 3 sobre a peregrinação de Israel no deserto. Capítulo 4, especificamente sobre a terra de Canaã. E no capítulo 5, os povos vizinhos de Israel. Então, como você viu, nessa nossa primeira unidade, como é o título, a geografia do mundo bíblico do Antigo Testamento, vamos dar esse panorama para a gente conhecer aí todas essas questões geográficas que abrangem esse mundo bíblico do Antigo Testamento. Então nós vamos começar com essa introdução ao estudo da geografia bíblica e começando a discutir primeiro o que é geografia. Eu começo com uma questão muito específica dessa disciplina específica de geografia bíblica. Tem gente, sendo bem sincero aí com você, que tem um pé atrás com essa questão da geografia bíblica. E talvez, por conta de alguma experiência não muito agradável que teve anteriormente com a geografia em si. E talvez talvez até uma visão muito superficial, né, do que seja a geografia. Muitas vezes, né, no senso comum, há quem imagina que quando a gente fala de geografia, a geografia ela se resume apenas a mapas, apenas a decorar nomes de cidades, decorar capitais,
ou aquele estereótipo que se construiu, oh, vamos estudar geografia, então nós vamos estudar lá o nome, vamos decorar o nome de todos os afluentes do rio Amazonas. E aí tem muita gente que constrói essa ideia, né, de geografia, nesse sentido de que a geografia ela se resume apenas a decorar uma série de nomes, uma série de localidades que muitas vezes não tem relação alguma conosco. E às vezes se constrói esse estereótipo. E aí quando a gente transfere isso para o mundo bíblico, há quem imagine que a geografia bíblica vai estudar isso. Trata-se de decorar o nome de todos os montes, de todos os rios, de todos os ribeiros que estavam ali na terra bíblica. Isso pode até fazer parte da geografia e da geografia bíblica especificamente, mas a geografia bíblica ou a geografia como um todo não se resume a isso. A finalidade da geografia é o estudo científico da superfície da Terra com o objetivo de descrever e analisar a variação especial dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que acontecem na superfície do globo terrestre. Então vamos pensar com calma o que isso quer dizer. Primeiro, o nome geografia. Geografia vem de dois vocábulos gregos, geo, que é terra, e grafia, né? Grafém, que vem de descrição, mesmo de escrever, né? De grafar. Então a geografia seria a escrita da Terra, ou a descrição da Terra, a forma como nós usamos variadas ferramentas com o objetivo de escrever, de descrever, de explicar, né? de ter uma forma de representar como é que a Terra está organizada. Isso que é a geografia. E a grande questão é o seguinte: por que a gente tem que estudar isso? Por que é importante esse conhecimento da Terra? Nesse slide, a gente tem aí algumas informações históricas a respeito da geografia. Ela era conhecida inicialmente por história ou filosofia natural. O seu estudo sistemático começou a acontecer lá na Grécia. Então há uma referência a Aristóteles, né, que já apresentava lá nos seus escritos essa preocupação, não é, com a descrição da Terra. Depois aparecem os romanos, que durante a sua preocupação de expansão do império, tinham toda essa preocupação de descrever quais eram os territórios que eles estavam ocupando. Depois aparecem os árabes, há toda essa ligação, né, com essa necessidade da conquista, da expansão, e que houvesse o registro, né, da terra que se estava conquistando. Depois, na Idade Média, o estudo da superfície da Terra acabou se perdendo um pouco. Depois, em algum momento, nós vamos comentar aí a respeito disso. Mas isso vale a pena a gente destacar isso, né? Que com relação a essa descrição da Terra, essa preocupação de mostrar como que a Terra, os espaços, como que os espaços estão representados. E eu queria parar um pouquinho nesse primeiro slide, porque dizer o seguinte: a forma como nós acreditamos que a Terra, ou a forma como nós registramos como é a superfície da Terra, tem muito a ver com a nossa visão de mundo. Né? Logicamente, nós somos muito pequenos diante de todo o espaço que existe no planeta Terra, e a forma como nós acreditamos como é o resto do planeta, ou como é o universo, pode determinar a forma como nós vivemos, como nós construímos a nossa cultura. Então veja, na época da Idade Média, por exemplo, de forma geral, embora já houvessem escritos e pessoas que apresentassem essa ideia de que a Terra era redonda, mas em linhas gerais, né, acreditava-se que o planeta Terra era o centro de todo o universo. Que até determinado momento não se tinha formulado esse conhecimento de que a Terra é redonda. E
adotava-se isso que é chamado aqui no slide de modelo geocêntrico, essa ideia de que a Terra ela é o centro do universo. E diante dos avanços do conhecimento a respeito da astronomia, a respeito da observação do espaço, passou-se, né, a se sistematizar essa ideia de que não, né, na realidade a Terra ela está no espaço, está dentro de um sistema que é chamado de sistema solar, e de que a Terra ela gira em torno do Sol. E essa premissa, essa forma de descrever a Terra dessa forma, acabou transformando, acabou mudando o pensamento humano e muitas concepções até mesmo de como a sociedade deveria se organizar. A partir do momento que começa-se a conceber, né, de que a Terra não é o centro de todo o universo, parece que foi criado no ser humano ainda mais esse sentimento de quão pequeno nós somos diante do universo. Então veja, as formas como nós descrevemos a Terra, ou descrevemos o lugar, o espaço onde nós estamos, influencia, né, a nossa identidade, influencia a maneira como nós desenvolvemos a nossa cultura, inclusive. E foi no século XIX, então, que a geografia começou a assumir esse caráter mais científico a partir da explicação dos fatos descritos. Bom, eu queria parar aqui um pouquinho e tentar responder aquela questão que eu lancei no comecinho do nosso vídeo. Por que é importante, então, que a gente tenha esse estudo da Terra? Por que é importante que a gente conheça, né, a geografia? Porque o ser humano, todas as ações que o ser humano desenvolve no meio ambiente, desenvolve-se no lugar onde ele está. E o lugar onde o ser humano está influencia a forma, o modo como ele vive. Eu vou ser mais específico para você. A gente sabe, eu estou falando agora com alunos que estão em diferentes regiões do Brasil, até em outros países do mundo, e com certeza eu estou falando com pessoas que estão assistindo aqui o meu vídeo que não vivem da mesma maneira, até por conta de clima. Há pessoas que estão me assistindo, com certeza, que vivem em lugares muito quentes, outras pessoas que vivem em lugares muito frios. E quem já teve a oportunidade de se mudar, né? Alguém que morava num lugar que costuma ter altas temperaturas, depois muda-se para um lugar que tem baixas temperaturas, há uma preocupação muito grande sobre como que a gente vai se adaptar a esse novo ambiente em que a gente vai viver. A vida muda, os hábitos mudam. Porque o lugar onde o ser humano está, o lugar onde nós nos desenvolvemos, o lugar onde nós habitamos, influencia o modo como nós vivemos. Então, vou dar aqui um exemplo. A sede aqui do IBAD fica em Pindamonhangaba. E se você vem para Pindamonhangaba, uma coisa que você observa bastante, como tem bastante espaço plano na cidade, né? Região de vales, você vê que na cidade há uma cultura muito grande da bicicleta. Tem muita gente que andando de bicicleta nas ruas e tal. E por quê? Dentre outros motivos, a geografia do local inspira, né, que haja essa cultura do uso da bicicleta. Já no lugar onde eu moro, que é um lugar que tem muito morro, você dificilmente vê alguém andando de bicicleta na rua. Essa cultura da bicicleta não está muito presente por uma questão de ordem geográfica. Ou seja, o lugar onde a gente vive acaba influenciando determinados hábitos, determinadas formas de viver, determinadas culturas locais. Eu não estou querendo dizer que a geografia, se a gente mora num lugar plano, se a gente mora num lugar no morro, determina tudo o que a gente faz. Não, não é isso. Mas dizer que o modo, né, como a gente constrói hábitos, como a cultura da nossa cidade é construída, leva em conta questões de ordem geográfica, não é? Então, alguém que é da população ribeirinha, na beira dos rios da Amazônia, desenvolve hábitos que podem ser estranhos para uma pessoa que vive numa grande metrópole. Então veja, o meio, né, o espaço acaba influenciando a forma como as pessoas vivem. Bom,
rapidamente, dizer que a geografia ela tem diferentes perspectivas, né? A geografia ela pode ser explicada a partir da história, que é o foco que nós vamos ter aqui na nossa disciplina. A geografia ela pode estudar aspectos de ordem econômica, aspectos de ordem política, aspectos de ordem física e a geografia humana, né, que é a forma como o ser humano interage com o espaço em que ele vive, como eu havia comentado anteriormente. E a geografia bíblica? Qual que é o objetivo da geografia bíblica? Então, se eu estou falando que a geografia, que o espaço influencia a maneira como as pessoas vivem, a geografia bíblica vai mostrar para nós como que os espaços do mundo bíblico influenciaram as pessoas que ali viviam. Né? Então, qual que é a ideia? Né? A ideia é que a gente trate esses dados geográficos presentes no texto bíblico e entenda como que eles nos ajudam a entender melhor a revelação. A gente entende que a revelação de Deus se deu entre seres humanos, e eram seres humanos que moravam em determinado espaço físico, em determinado espaço geográfico, e que por conta disso tinham determinada cultura, tinham determinada forma de viver. E quando a gente consegue entender esses dados, né, a gente consegue compreender melhor a forma como essa revelação foi passada para nós. E é por isso que a gente estuda, então, a geografia bíblica. Entender como que é esse mundo bíblico ele se desenvolveu, né, principalmente no Antigo Testamento, que é o tema desse nosso capítulo, dessa nossa unidade. Né? E como que esses elementos da geografia nos ajudam aí a compreender a revelação. Então, rapidamente, eu queria aqui passar para você esse daqui que é um mapa do mundo bíblico. Eu vou passar bem rapidamente, porque em outras aulas a gente vai retomar, né, a ele. Em algumas vezes, em alguns dos nossos vídeos, a gente vai passar por esse mapa, ou por mapas parecidos com esse. Esse daqui é o mundo bíblico. Né? Então, tudo aquilo que acontece no cenário bíblico aconteceu dentro desse espaço, que vai, para a gente entender, de Tarsis até Nínive. Se você observar, numa ponta do mapa está a cidade de Tarsis, na outra ponta do mapa está a cidade de Nínive. São os dois pontos, talvez mais distantes do mundo bíblico, principalmente do mundo bíblico do Antigo Testamento. Daí já dá para a gente entender melhor o texto bíblico, né? O Jonas ia para Nínive, acabou indo para Tarsis, foi para o outro lado do mapa. Mas a gente vai voltar nisso em algumas outras aulas. Lembrar para você, então, que a geografia bíblica trabalha como sua principal fonte, evidentemente, a Bíblia, trabalha com a história geral. Você vai perceber no decorrer das nossas aulas, a gente vai, na realidade, misturar aqui em vários momentos. São coisas que estão próximas, logicamente, a história e a geografia, né? A geografia mais histórica que vai ser trabalhada aqui neste livro. A gente vai dar algumas referências à questão da arqueologia, como os achados arqueológicos do passado nos ajudam a entender esse mundo bíblico, né? E, enfim, é uma palhinha aí do que a gente vai estudar ainda nos nossos próximos capítulos. Então, só para nós concluirmos, né? Tentamos aqui nesse nosso primeiro vídeo, nesse nosso primeiro capítulo, dar este panorama, e eu creio que nos próximos capítulos a gente vai conseguir se aprofundar um pouco melhor nisso e entender a importância da geografia para a interpretação da revelação bíblica. Então, nos vemos no próximo capítulo.